Quais são os desafios do internacionalista do futuro? Que profissões e segmentos estarão em alta em relações internacionais nos próximos anos? Confira nesse episódio as respostas para essas e outras dúvidas. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos no mercado de trabalho. Guerras, disputas comerciais, aquecimento global, inteligência artificial. Em um ambiente internacional efervescente e em constante mudança, o papel do internacionalista deverá ganhar ainda mais relevância nos próximos anos. Para falar disso, eu recebo Alexandre Hatsu Uehara, coordenador da graduação em Relações Internacionais da SPM. Seja muito bem-vindo novamente ao Primeira Jornada, Alexandre. Olá, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez o convite para poder conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram na carreira de relações internacionais nos últimos anos. Tem alguma coisa que hoje em dia o profissional da área pode desempenhar que ele não poderia há anos atrás ou no passado? Sim, acho que o que nós temos observado, diria que não só em relações internacionais, mas também em relações internacionais, uma mudança bastante significativa está relacionada às informações, né? Tanto a acesso a elas, né? A maneira de acessá-las. Eu só vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estudava na graduação, às vezes nós não tínhamos informações do mundo, literalmente, assim, fora do Brasil. E para conseguir um livro, para obter informação sobre os Estados Unidos, Europa ou Japão, que é a minha especialidade, ou era muito caro, ou de fato a gente tinha que ir até o exterior para conseguir as informações. E hoje as informações estão aí à mão, né, pela internet, quase que instantaneamente. As coisas acontecem no mundo, já chegam para a gente. Então isso permite, por um lado, né, muito bom, porque a gente tem informação muito rápida, mas por outro lado é um desafio para quem trabalha com relações internacionais, porque temos que buscar estar atualizado o tempo todo, buscar informações o tempo todo. E é tudo muito rápido, como você falou, né, Alexandre? A gente é bombardeado de informações, então tem que ficar muito ligado, né? E tem um outro problema, né, que assim, antes, quando a gente lia o livro, a gente até podia não concordar com o autor, mas agora não é só concordar ou não concordar com o autor da informação, mas temos que saber se aquela informação é verdadeira ou não. Também tem um outro problema neste momento. Tem muita informação, mas isso é um cuidado que o profissional hoje de relações internacionais precisa ter, porque, infelizmente, também tem a desinformação, que é as informações que chegam aparentemente, né, com alguns dados até corretos, mas que, na verdade, estão ali baseadas em fundos falsos. Completamente. A gente fala bastante sobre esse tópico aqui, sobre essa coisa de ter um olhar criterioso para esse tanto de informação que a gente recebe, né? Se a gente não investigar com calma, não procurar fontes seguras, realmente a gente vai se desinformar. Perfeito. Isso é uma das preocupações que nós temos aqui na formação dos profissionais, de ter esse senso crítico, né? E também acho que essa palavra crítica é importante, porque muitas vezes, quando se pensa essa palavra crítica, se pensa em falar mal de, né? E em criticar não é falar mal de, né? Mas é você ter uma capacidade analítica de poder verificar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, entre outras coisas. Exatamente, isso é importantíssimo para tudo, né, Alexandre? A gente pode colocar esse ponto para a vida toda. O que a gente pode esperar do futuro dessa profissão, né, de relações internacionais? Tem alguma tendência, alguma profissão específica ou algum segmento que pode crescer mais nesses próximos anos? Olha, sim, eu creio que hoje, aí, particularmente o Brasil, a gente está vendo que cada vez mais o Brasil tem sido, vamos dizer, influenciado, afetado por questões internacionais. Então isso faz com que nas diversas áreas do nosso dia a dia no Brasil, elas acabam sendo importantes para a gente avaliar como que o mundo se transforma e como é que isso pode afetar o Brasil, seja da economia, seja a política. Da economia, obviamente, que afeta o nosso bolso, isso é muito importante. Então, as empresas hoje têm uma preocupação muito grande com o que acontece. Temos recentemente, esse ano de 2025, a chamada guerra tarifária que tem sido imposta pelos Estados Unidos. E isso tem feito com que vários países tenham adotado medidas e contramedidas que acabam afetando o Brasil, acabam afetando as empresas no Brasil e até mesmo o consumidor, também o consumidor, porque Isso tem impacto sobre o câmbio, tem impacto sobre para onde vão as exportações, então isso é importante de acompanhar. Então a economia de um lado e o meio ambiente, para citar outro grande exemplo, também é um ponto muito importante, né? A gente tem aí visto grandes problemas, transtornos causados pelo aquecimento global, por questões climáticas, e isso acaba impactando a gente aqui também, né? Como que o mundo trata isso é importante, porque o que eles fazem lá fora também afeta a gente aqui dentro.
como você falou, às vezes o consumidor acha que não vai ser afetado, mas obviamente sim, né? Se a economia tem um desequilíbrio ou se está acontecendo algum tipo de negociação, vai acontecer também uma mudança no nosso poder de consumo. E é legal a gente entender toda essa rede, né, Alexandre? Sim, bom, recentemente nós tivemos aí um período de guerra mesmo no Oriente Médio, com ataques norte-americanos e tal, e isso acabou impactando o preço do petróleo. Sim. E isso impacta diretamente a gente aqui. Felizmente foi uma tensão mais curta em relação aos Estados Unidos e Irã, mas enfim, só o fato de ter havido um ataque, isso já impactou o preço do petróleo, isso impacta diretamente o transporte no Brasil, já que o Brasil é um país que tem muito do seu transporte rodoviário, então aumentando o petróleo, aumenta a gasolina e aumenta o pãozinho no nosso café da manhã, né? Então isso é muito importante. Gente, é um efeito dominó mesmo, tem total ligação uma coisa com a outra. E com relação à tecnologia, Alexandre, a gente tem aí a tecnologia constantemente também se desenvolvendo. Como é que ela está moldando o campo das relações internacionais? A gente tem a diplomacia digital, tem novas formas de relação entre os países conectando com a tecnologia? Tem um lado positivo e um lado negativo também, né? Acho que vejo que do lado positivo a gente teve muitas facilidades que foram criadas. Eu diria que, assim, por todo o problema que a pandemia trouxe, as grandes dificuldades que aconteceram com a pandemia e tal. Mas, do outro lado, isso acabou acelerando a comunicação por meio da tecnologia, com muitos eventos online, muitas comunicações acontecendo à distância, mesmo entre universidades e agora também entre os governos, negócios que antes não eram muito bem vistos, mas agora acabou se tornando mais ou menos comum. Então a gente percebe que também governos, empresas têm negociado, têm tido uma diplomacia também online, né? E a tecnologia isso ajudou bastante. Então esse é um ponto positivo, né? O fato da tecnologia permitir que a gente tenha aí um ganho de tempo significativo. Antes, se a gente pensar que estamos aqui no Ocidente e eventualmente tem um negócio na Ásia, são pelo menos ali umas 30 horas de viagem para ir, mais 30 horas para voltar e fora as reuniões. Então, de fato, a tecnologia ajudou bastante nesse sentido. De outro lado, ficam os desafios, né? Assim, hoje os governos têm uma preocupação muito grande com a cibersegurança, as próprias empresas também têm uma preocupação muito grande com a cibersegurança, porque, de fato, existe ali a possibilidade não só de espionagem, mas de invasão, né, às bases de informações das empresas e governos, e isso é uma preocupação muito importante hoje, que também no campo das relações internacionais isso tem sido acompanhado de perto, porque muitos governos e empresas têm que investir muito dinheiro. Se ganha dinheiro, né, porque reduz o custo de comunicação, mas se investe muito dinheiro na segurança hoje, porque de fato é uma vulnerabilidade para todo mundo. Essa balança, ela fica realmente por aí, né? Nesse equilíbrio de, como você falou, a segurança é fundamental, porque existem muitas informações, todos os nossos dados estão na rede, e não só nossos, das grandes empresas. Esse cuidado com a segurança é fundamental, porque a gente tem a tomada de decisão muito rápida, né? E eu acho que até essas tomadas de decisões rápidas também a gente tem que ter um olhar cuidadoso para isso. O que você sente? Sim, não, é verdade. E você tocou num ponto importante, né? A gente está falando aqui de empresas e governos, mas de fato a segurança, a cibersegurança afeta cada um de nós, né? Cada cidadão, porque aqui no Brasil, muitos de nós já não usamos muito mais dinheiro, papel, né? Basicamente é a moeda digital, com o Pix. E, infelizmente, tivemos aí recentemente, né, uma vulnerabilidade que aconteceu com os bancos, né? O banco teve aí seus dados, a sua segurança violada e com transferências indevidas. Então, a gente percebe que, de fato, é algo que afeta os governos, as empresas e a gente como cidadão. Então, e aí, nesse caso, sim, né, o governo é importante que ele invista para que garanta também a segurança nossa como cidadão, que somos usuários desses instrumentos, porque hoje, e isso, assim, falando de uma relação econômica dentro do Brasil, mas não só dentro do Brasil, né? Quantas pessoas aqui não compram pelos seus canais online e aí as empresas são no mundo, né? Não são só no Brasil. A gente ouve muita coisa relacionada à fraude, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente realmente criou uma segurança em nós mesmos de que a gente pode jogar todos os nossos dados lá, meio sem critério, e a gente tá ali também alimentando e dando poder para quem quiser fazer mau uso disso, né? Estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, né? Devagarzinho, mas ela é muito rápida, né? Às vezes, a gente tem que correr. Bom, eu vou fazer uma pausa, mas é rápido, a gente volta já. Na
SPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta com Alexandre Uehara, coordenador da graduação em Relações Internacionais da SPM. Bom, a gente falou um pouquinho antes no bloco sobre questões ambientais, né? O quanto isso é importante e relevante hoje em dia. Você acredita que os profissionais de relações internacionais vão precisar se especializar mais nessas questões? Você acha que precisa de uma dedicação maior para esse olhar? Obviamente não são todos, vão ter que se aprofundar na mesma intensidade. Mas o olhar sobre o meio ambiente ele é importante porque, de fato, hoje todas as empresas, de alguma maneira, são afetadas pelo tema do meio ambiente. Mais ou menos, né? Tem empresas que trabalham diretamente com insumos ligados ao meio ambiente, então isso acaba afetando diretamente. Então, quando você fala do gado, por exemplo, né? Então a carne, a produção de carne, ou a soja, né? Alguns produtos que diretamente são vinculados com o meio ambiente e eles têm impacto direto, seja por questões ambientais, que você pode ter uma seca e isso acaba afetando o pasto para o gado, pode ter uma seca e afetar a irrigação para a soja, como também questões indiretas, né, de quem consome esse produto, né, na Europa principalmente, ou na Ásia. Então, se você tem uma utilização considerada indevida de pasto ou de um espaço para cultivo da soja, isso pode ser passível, né, de uma sanção, de uma reivindicação tanto de governo como da população, porque também a população hoje ela tem uma posição importante, né? Muitas organizações não governamentais acabam se mobilizando e às vezes isso acaba impedindo a exportação de algum produto, né, de um país a outro, porque eles entendem que aquilo está degradando o meio ambiente. Então, quando a gente pensa em relações internacionais, é importante porque tem essa relação de governos, como cada governo defende os seus setores, a sua economia, e também para as empresas, né? Porque elas precisam ter hoje, vamos dizer, uma imagem muito positiva nessa relação amigável com o meio ambiente. Então, para o profissional de relações internacionais, ele sempre vai ter que ter um diálogo ali, tem que perceber como que o meio ambiente pode, de alguma maneira, afetar qual a profundidade, né, dessa relação no âmbito de atuação profissional desse profissional de relações internacionais. E é legal, Alexandre, você trazer esses exemplos, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer o link da causa e efeito. E eu acho que é isso que é interessante para o profissional, né? Ele constantemente buscar onde começou, para onde pode ir, né? Fazer essas redes todas que são infinitas, né? Se a gente for pensar. Essa é uma beleza que está ficando cada vez mais clara para quem ainda não é de relações internacionais, mas quando você olha o mundo hoje e vê as notícias, lê a notícia e ouve as notícias, você percebe que existe uma interligação, uma interdependência de informações muito grande, que antigamente, talvez pela velocidade dos acontecimentos, seja porque muitas vezes, de fato, não era tão transparente, tão claro, às vezes não se percebia a conexão que existia entre um fator internacional, um fenômeno internacional, com aquilo que poderia afetar um cidadão aqui no Brasil. E hoje em dia não, né? Quer dizer, você rapidamente observa que, olha, aconteceu uma crise na Ásia, que é do outro lado do mundo, impactou a Bolsa, impactou o dólar, que vai impactar a nossa inflação aqui no Brasil, né? Então, hoje em dia ficou muito mais, vamos dizer, fácil, assim, muito mais concreto a percepção de como as questões internacionais afetam o nosso dia a dia. É fato, né? Porque antigamente a gente não tinha acesso a essas informações de uma maneira tão fácil. Então, provavelmente acontecia, mas ninguém se dava conta, né? Então é importante a gente estar consciente. Consciência é poder, sempre, né? A gente precisa estar. É verdade. Bom, Alexandre, a gente tem o nosso quadro Dica de Mestre agora ao final, que eu gostaria de te perguntar sobre alguma dica que você pode dar aqui para os nossos ouvintes, que se você tivesse ouvido lá no início da sua carreira, poderia ter te ajudado, poderia ter mudado aí algum caminho. O que você tem para trazer para a gente hoje? Olha, nesse momento eu acho que os desafios são bastante grandes para a gente, né? Nesse mundo de muita tecnologia. Quando eu me formei, como eu vinha mencionando, a tecnologia era muito mais... Tinha tecnologia, mas os avanços eram muito mais lentos. Então, uma das coisas que eu entendo que hoje o jovem, né, não só o jovem, mas todo profissional precisa ter, é ser muito mais flexível, muito mais aberto às novidades, né? Porque se não ter medo da tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de Big Data, a gente fala de novas formas de comunicações,
E eu entendo que, assim, não ter medo das novas tecnologias e buscar se adaptar a elas é fundamental. Eu tenho colegas que, assim, lá no passado, realmente não se preocupavam muito com a tecnologia, porque o avanço era muito lento. E hoje em dia, não tem como um jovem não se preocupar em acompanhar o desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia de hoje, com certeza, será diferente de amanhã e a evolução, as transformações tecnológicas têm sido muito mais rápidas. Então, quanto mais tempo a pessoa demorar para tentar acompanhar a tecnologia, mais distante ela vai ficar da tecnologia atual. Então, acho que isso é um ponto importante, as pessoas buscarem se adaptar, né, estarem abertas às novas tecnologias, porque isso vai fazer parte do dia a dia de qualquer profissional, né? Não é só de relações internacionais. Qualquer profissional hoje, daqui em diante, vai ter que lidar com inteligência artificial, assim como a gente lida com tabuada, com a conjugação verbal. A tecnologia também vai ser algo muito comum nas profissões. Não tem como fugir, né? E nem precisa, gente. Tem muita coisa legal dentro disso. E o que você trouxe uma palavra que eu achei super interessante e importante, a flexibilidade. Pra gente também não se enrijecer dentro desse aprendizado, deixar as coisas virem, escolher o que faz sentido, né? O que não faz. É uma dica muito importante aí para quem está ouvindo a gente. Sim, a flexibilidade acho que é o ponto principal. Ser aberto às novas experiências tecnológicas é muito importante. Bom, Alexandre, te agradeço muito participar mais uma vez aqui com a gente, trazer tantas informações. Eu acho que quem ouviu, com certeza, instigou aí a pensar um pouquinho mais nessa carreira tão interessante e importante que é de Relações Internacionais. Te agradeço pelo papo, viu? Eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Espero que o episódio de hoje te ajude a ampliar as fronteiras do seu futuro profissional. E se você se interessou pela carreira em Relações Internacionais, visite spm.br e conheça a nossa graduação na área. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.